95, a Gazeta tinha uma presença na internet que era chamada Gazeta Online. Era um site que ficava em Miami e que tentava reproduzir as informações da Gazeta de Alagoas daqui. Então, em 95 também, a internet tinha surgido, ou seja, as pessoas estavam preocupadas o que a internet ia trazer, quais são as possibilidades da internet. Então, nós vislumbramos, e a Gazeta, a Organização de Melo, ela é precursora nisso, ela sempre esteve à frente, e ela visualizou que precisaria de uma fonte, quer dizer, de um ponto de saída de informações pela internet, e não apenas um site, mas também um portal de notícias onde você tivesse vários canais para que você pudesse ter isso. Para vocês terem uma ideia, nós fomos o quinto no país a surgir. A tecnologia quase não existia e nós basicamente escrevemos a Gazeta Web desde o início. Tá? Então, toda a parte de programação ela foi montada aqui, toda a parte de criação foi montada aqui, todo o portal foi montado aqui. E tem uma coisa legal que é importante se registrar também, nós viramos case no portal Flow.com, do qual nós fazemos parte, porque nós conseguimos realizar essa tarefa de construir um portal com pouco dinheiro. Nós investimos numa coisa que existia, estava surgindo naquela época, que era chamada software livres. Agora, o fundamental nessa história toda é que com mão de obra local, jornalistas locais, programadores locais, com ideias locais, nós conseguimos construir um portal, e toda a tecnologia nossa, nós não importamos nada, apenas, se você olhar bem, tudo foi feito aqui e continua sendo feito aqui porque nós detínhamos a tecnologia. Então essa foi a parte melhor do Gazeta Web. E daí em diante, passamos a fixar o portal como ele sendo aquele que vai distribuir as informações, ou seja, para dar o imediatismo daquela informação. Porque apesar de sermos uma empresa de comunicação, e nós tínhamos vários veículos de comunicação, nós precisávamos ver como chegaria com essa informação de uma maneira mais rápida para as pessoas. E nós observávamos que a internet era esse caminho, como ela é hoje. Mas só que imagina o seguinte, imagina você pensar nisso há 20 anos atrás, há 22 anos atrás, que isso um dia ia acontecer. E nós apostávamos nisso, que justamente aconteceu. Então toda essa tecnologia nós preparamos para que ela acontecesse. E depois os portais foram aparecendo, foram surgindo, foram se fixando e nada diferente do que nós construímos. E pelo contrário, algumas coisas que nós fizemos, outros portais começaram a utilizar. Como por exemplo, nós desenvolvemos uma ferramenta que o jornalista, onde ele estivesse, em casa, onde ele estivesse, ele podia redigir a matéria, ele podia, à distância, alimentar o nosso portal. Então essa tecnologia depois foi importada por vários, começaram a usar essa tecnologia. Então muita coisa a gente começou a fazer. De lá para cá, muitas informações começaram a ser agrupadas com novos canais, novas formas de se comunicar, cores, existem tecnologias normais que surgiram na própria internet. Que a internet surgiu com uma linguagem simples, que a gente pode até falar um pouquinho dela, que é o HTML, mas ela não tinha recursos nenhum. Então era um simples código que não te dava possibilidades. Hoje você tem inúmeras possibilidades e a Gazeta Web sempre esteve atualizada em relação a essas tecnologias. Nós não tínhamos vídeo, incorporamos vídeos, tecnologias novas como Flash que chegaram, foram incorporadas, ou seja, começaram as tecnologias a serem incorporadas e as pessoas entenderem melhor o que é um portal. Falar de Gazeta Web é falar do futuro. Não dá mais para pensar na notícia, eu ter que esperar ela para o dia seguinte. Não dá mais para pensar nisso, porque é tudo muito rápido, é tudo de momento. A Gazeta Web, ela nasce com esse propósito e hoje ela cumpre fielmente esse propósito. Ela tem pressa. A pressa dela, que eu acho bem interessante para quem depende de informação, nós vivemos hoje na sociedade da informação e na cultura digital. Para quem depende disso para sobreviver, para viver, ela precisa da informação com pressa, ágil, porém com muita qualidade. Você tem que manter um produto com qualidade e é isso que é o principal do Gazeta Web hoje. Você não só tem a informação, você tem também a qualidade do texto. Você para um pouquinho para ler, você vê que dentro dos portais você tem o esmero em fazer aquele material. A foto é a melhor foto, a imagem é a melhor imagem, o texto é o melhor texto,
Ou seja, você sente que ali tem profissionais que amam aquilo e fazem desse produto o que ele é hoje. Quem vai operar? Essa máquina não funciona sozinha. Nós temos algumas pessoas que vão falar aqui, que vão falar da inteligência artificial, que é uma realidade. Mas vai precisar alguém para operar essa inteligência artificial, para startar ela, para começar com ela. E para operar com essa ferramenta web, você precisa ter jornalistas capacitados. Eu acho que eles estão tão capacitados que eles não percebem o tamanho do poder que eles têm. Nós temos operando essa ferramenta da organização Arnoldo de Mello alguns dos melhores profissionais de Alagoas. Alguns dos melhores profissionais de Alagoas. Falo isso com a tranquilidade da verdade. Eu acho que eu escolhi o jornalismo por esse gostar de escrever, gostar de ler. Já passei por alguns sites, mas nunca tão grandes como a Gazeta Web, assim, nunca tão bem acessado, maior de Alagoas. Então, o jornalismo foi sempre algo que me acompanhou de infância. Desde a infância que eu me via diante do espelho, fingindo que estava apresentando um telejornal ou apresentando um programa de entretenimento, de auditório. O mercado de trabalho me inclinou para o impresso e para o web jornalismo. O jornalismo sempre foi uma paixão minha, né? Desde os 7 anos de idade, por incrível que pareça. E eu gostava de TV, né? Toda vez que eu assistia um âncora, né, abrindo o jornal, aquilo me engrandecia de uma forma. Aquilo para mim era fantástico. Eu me vestia como jornalista, né, colocava terno e tudo mais, e me trancava no quarto, no calor, e eu fazia daquilo um estúdio. Aquilo para mim era bancada e ninguém poderia atrapalhar. Na verdade, eu acho que foi desde criança que foram acontecendo algumas coisas que demonstraram que eu ia ser jornalista. Minha mãe disse que eu era muito ligado às notícias. O webjornalismo foi meio que acidental. Então, eu sempre tive um olhar crítico da sociedade. Então, eu tentei fazer direito, cheguei a fazer direito, passei em geografia, mas não me identificava. Em relação ao webjornalismo, aquilo que me fez escolher o jornalismo é uma paixão mesmo, desde a adolescência. Pelo menos a minha geração, acredito que ainda tem muita influência hoje em dia dessa questão de os pais quererem sempre ver um filho, uma filha, médico, advogado, por aí e tal, né? Gostava muito de português, essa coisa toda. Ele disse, olha, Chico, tem uma vaga lá no Jornal da Alagoas, um colega me convidou e tal. Não queria dar um pulinho lá não. É uma coisa ligada a português. O cara não sabia nem direito o que era. Eu digo, eu fui. E passei por um teste, era para trabalhar na revisão. Era ainda a época o que predominava naquela época era o papel, era o offset, essa coisa toda. Eu trabalhava em uma cooperativa da área de usineiros aqui no bairro de Jaraguá. Tinha sido demitido há pouco mais de um mês. E estava assim, naquela época, alucinado, querendo voltar ao mercado de trabalho logo, qualquer que fosse a atividade. E aí surgiu isso aí, isso foi em maio de 1977 e eu estou nessa até hoje. Estar à frente do portal Gazeta Web é um desafio, sem dúvida, um desafio grande, é um desafio diário. Todos os dias tem problemas para administrar, tem avaliações para fazer, o que a gente vai para a rua, quem vai para a rua, quem vai fazer o quê, como, onde. Então é um desafio diário, mas é o que eu escolhi, né, para mim, assim, é o jornalismo, isso é jornalismo. Jornalismo é desafiante em qualquer área que você esteja, no impresso, na web, na rádio, porque você vai para a rua e você não sabe o que vai encontrar. Você chega no trabalho e você tem que se atualizar o que está acontecendo, o que a gente vai fazer, porque o mundo não para, né? As coisas não param, a informação não para.
e a gente também não pode parar, então a gente tem que estar acompanhando tudo e é sempre um desafio. Para qualquer pessoa que ocupe qualquer cargo no jornalismo, é desafiante, sem dúvida alguma. Como coordenadora da Gazeta Web, eu passo o dia inteiro na empresa, né, na organização Arnold Melo. Nós temos 3 equipes que se revezam, manhã, pelos turnos, né, manhã, tarde e noite. Eu preciso saber o que cada um está fazendo, o que cada repórter, o que os editores, o que os estagiários estão fazendo para que a gente possa dar um encaminhamento, arrumar, né, o site. Meu papel no site é tentar deixá-lo sempre novo, né, com cara nova. Uma notícia nova, entra logo no ar, vai para o destaque, depois é puxado para as redes sociais. Então, meu papel é saber administrar, né, é saber o que cada um está fazendo, orientar, né, em muitos casos, como fazer. E depois que está pronto, minha função é também organizar o site, puxar, dar os destaques, né, que a gente chama, botar manchete, puxar as fotos, enfim. Eu faço isso todos os dias, segunda a sexta. Iniciei no jornal impresso, então foram cerca de 4 meses no impresso e foi muito interessante a experiência lá, porque eu tinha bastante tempo, inclusive, para construir um texto e, enfim, a apuração era mais demorada. E daí me transferiram para a Gazeta Web, inclusive porque perceberam essa necessidade do imediatismo no meu texto, enfim. E daí, quando eu cheguei na Gazeta Web, para mim foi um impacto muito grande, porque a situação estava acontecendo e, ao mesmo tempo, eu tinha que passar já as informações para a redação, ou eu tinha que construir o texto de imediato e a minha chefe estava no pé, né? Patrícia, olha a hora, já deu 40 minutos e o texto ainda não está pronto, ou sequer uma parte. Então, isso para mim foi realmente impactante, mas tem sido delicioso, porque, de certa forma, o jornalismo requer isso mesmo, porque com as tecnologias atualmente, assim, a gente não tem essa oportunidade de esperar, né? Eu digo que o webjornalismo, ele é feito na rua, e eu gosto de estar na rua, porque tem dias que a gente está numa pauta e surge outra pauta, a gente vai para outra pauta e é tudo mais ou menos que vai acontecendo de imediato e é o que faz o jornalismo estar vivo em mim. É um desafio diário. Todos os dias a gente sai daqui com tudo zerado. Chega um novo dia, são novas pautas, novas ideias, correr atrás das informações, apurar o que é verdadeiro e informar. E com a função que eu exerço, editor de conteúdo e também beira pela pauta, precisa ter esse cuidado, realmente é importante de você pensar na apuração, apesar de ser imediata, mas essa apuração tem que ser correta. Então, a função do editor, eu julgo que é importantíssima nesse processo de webjornalismo, porque se você não tiver essa figura do editor, aquele que faz a seleção do material que vai ser publicado, aquele material tem que passar por uma revisão, porque a questão do imediatismo exige do repórter que vai produzir o material, que seja também rápido. Então, às vezes na rapidez você acaba atropelando as palavras, às vezes a apuração peca em alguns sentidos. E na pauta, no dia a dia, a gente vai tirando esses problemas, dirimindo esses problemas. Eu comecei como repórter geral, né, passando basicamente por todas as editorias, e depois de algum tempo eu cheguei à condição de editor do período vespertino, e aí reviso todos os textos, também pauto os repórteres para o dia seguinte, e também passei a responder pela editoria de esportes. E a gente evoluiu também bastante em relação ao esporte, que quando foi introduzido o futebol em tempo real, que fomos pioneiros inclusive nesse sentido. Eu sou um apaixonado pelo futebol desde criança, e aí sempre quis escrever sobre, não é? Evidentemente, eu enxerguei, com o passar do tempo, a importância de também ter experiência nas outras editorias, mas foi no esporte onde eu me encontrei, né? E eu acho assim que pela dinâmica, a dinâmica do jornalismo esportivo, que exige, de certa forma, essa questão da improvisação, da linguagem, enfim,
isso acaba te ensinando, né, te mostra caminhos para você também produzir conteúdo em relação às outras editorias, né, cultura, economia. E aí foi quando veio a questão do futebol em tempo real, né, que nós somos pioneiros na cobertura minuto a minuto dos jogos de futebol. E aí a questão do futebol em tempo real é muito gratificante, assim, porque a gente vê o retorno do leitor, do torcedor, né? E é algo que a gente precisa de muito esmero mesmo na produção desse conteúdo, porque a gente lida com paixão, né? E assim, o torcedor, via de regra, ele é muito atento a tudo, então você não pode deixar escapar uma vírgula sequer, né? Senão ele vai te acusar de ser imparcial, né? Embora a imparcialidade do jornalismo, né, haja toda essa discussão de mito, enfim. Mas assim, ele nos exige muito, porque a gente mexe com paixão diariamente, né? E é com o tempo real que a gente tenta transmitir essa emoção da arquibancada para aquele torcedor que porventura não, por qualquer motivo, não consiga ir ao estádio. Trabalhar na Gazeta Web é uma... Porque, já bem, eu trabalhei no impresso, fazer um comparativo. A Gazeta Web ela é uma mídia instantânea, isso aí todo mundo sabe, né? Internet, web, é muito o factual, né? Claro que tem também aquelas matérias produzidas e tal, mas é um corre-corre tremendo. E a equipe, assim, ela é muito coesa. Se não existir no web jornalismo um companheirismo, um sistema de colaboração mesmo, a gente não consegue trabalhar, porque as etapas até chegar a matéria a ser publicada é bem longo o processo. Então, se não tiver um trabalho de colaboração mesmo, a figura do editor, a figura do repórter, a figura do coordenador, a figura do estagiário, se não tiver essas etapas sendo vencidas, a gente não consegue trabalhar de forma correta no dia a dia. Trabalhar na Gazeta Web é você estar no meio de grandes jornalistas, então para mim é muito gratificante. Você trabalha com pessoas que você já via trabalhando enquanto estagiário e hoje você tem o prazer de trabalhar ao lado delas. Eu já vi a Jamile Bezerra trabalhando em algumas pautas, já encontrei o Jonatas Maresia em algumas pautas, o Bruno Soriano, o Thiago Gomes. Então, ter a oportunidade de trabalhar ao lado dessas pessoas que trabalham na Gazeta Web assim, muito engrandecedor para o currículo de qualquer jornalista. Trabalhar na Gazeta em si já é um privilégio, e ser selecionado para estar na Gazeta Web e fazer parte dessa equipe, para mim é gratificante. Um dado interessante é que hoje uma parte significativa da equipe da Gazeta Web foi formada pela própria Gazeta Web. Então, nós temos de estagiário, eu fui estagiário da Gazeta Web, o Bruno Soriano foi estagiário, a Lívia, o Jobson. São muitos os estagiários que tiveram a oportunidade de retornar ao portal para mostrar o seu trabalho. E com o tempo nós fomos amadurecendo, ganhando a experiência necessária e conseguindo produzir um conteúdo mais robusto para o portal. Bom, durante esses 7 anos, né, desde 2010 até agora, contando estágio mais contrato, foi um amadurecimento pessoal, né, e profissional. Eu acho que o que mais ficou marcado em mim foi a oportunidade de aprender, sabe? Aprender com as ações dos meus colegas, aprender com o texto dos meus colegas, aprender a me comportar diante de determinadas situações. E aí, o webjornalismo, ele também me trouxe, assim, experiências muito importantes, assim, no sentido de você buscar essa sensação de pertencimento das pessoas na rua mesmo, explorar essa questão social. A cobertura das eleições, para mim, é o principal desafio de quem está à frente de um veículo com o peso que tem a Gazeta. Porque, sobretudo as eleições municipais, onde nós cobrimos os 102 municípios, é uma cobertura muito complexa, porque você precisa ter o cuidado ao mesmo tempo em que você precisa informar com agilidade o internauta. Então isso requer da gente uma atenção muito grande,
A última eleição para o governo do estado, para o Senado, também foi uma eleição que exigiu da gente uma atenção muito grande. Então, do ponto de vista jornalístico, lidar com o processo eleitoral, ele é muito complexo e exige da gente um cuidado, digamos assim, maior do que o nosso dia a dia. E o tempo, 22 anos, foi dando essa pressa, a agilidade e a responsabilidade. Porque não adianta eu botar uma coisa com pressa no ar e não ter qualidade. Isso é jogar dinheiro fora, fazer a pessoa perder tempo, é atrapalhar a vida das pessoas. Agora, jogar no ar, colocar no ar, instantâneo, ter a velocidade do rádio e com mais capacidade, com mais ferramentas para você botar no ar fotografia, depoimento, vídeo, e dar isso para as pessoas quase que em tempo real, né? Em tempo real tem aí um delayzinho curtinho, um espaçozinho, mas quase que em tempo real é fantástico. O webjornalismo exige da gente, exige mais, na minha opinião. Exige mais atenção na apuração, porque tem que ser uma apuração rápida, mas ao mesmo tempo tem que ser uma apuração bem feita. Então, exige mais, na minha opinião, por essa questão da agilidade, de você dar um retorno imediato para os leitores que estão querendo saber o que está acontecendo agora, nesse momento, e a gente tem que ter essa habilidade de ser ágil, de apurar, de correr atrás, de saber tudo que está acontecendo, de estar postando. Então, é bem diferente o trabalho, né? Porque tudo hoje acaba convergindo para essa necessidade do leitor, do internauta em consumir a informação de imediato, né? E isso, assim, isso só reforça a nossa responsabilidade em produzir e em ofertar um conteúdo de qualidade, né? Eu acho que hoje esse seria o grande desafio, né? Para que a gente também não atropele as fases dessa produção de texto, né? É importante, assim, também a gente ter o reconhecimento do nosso trabalho. E eu tive o privilégio de ter 3 trabalhos escritos na Gazeta Web, que eu escrevi com outros colegas, que receberam premiações. Um deles foi um prêmio regional que eu fiz com a colega Regina, que hoje não está mais na Gazeta Web, mas ela continua na organização, no impresso. Então a gente fez um trabalho sobre franquias, que foi premiado no Banco do Nordeste. Então a gente foi para Fortaleza, recebeu o prêmio, né? Então foi um momento bem bacana, assim, que a gente lembra como um momento feliz, né, do nosso trabalho. E outros 2 prêmios foram o prêmio Braskem, um foi sobre precariedade nos órgãos que fazem fiscalização do trabalho, que eu fiz com o Jobson, que foi premiado em primeiro lugar em prêmio SST de jornalismo, e o outro foi um prêmio que eu fiz com o colega Ailton Cruz, que é repórter fotográfico do Impresso. A gente fez um trabalho na Lagoa, falando que a Lagoa estava secando, passando por um processo de desertificação, a Lagoa Mundaú. Assim, para a gente que trabalha no dia a dia, né, a gente não se invade, eu mesmo não me envaideço por um prêmio. Para mim é uma consequência do trabalho. Então, para mim, esses momentos assim de que há o reconhecimento do nosso trabalho, não só o meu, mas os colegas mesmo também, posso citar vários aqui, que todos foram premiados, pessoas que já passaram por aqui também, e já foram premiados, foram reconhecidos. Mas assim, o maior reconhecimento é quando o internauta, ele entra em contato, ele liga, ele passa uma mensagem nas redes sociais, dizendo assim, que matéria bacana, que matéria legal, essa matéria mudou a minha vida, essa matéria me orientou naquilo que eu estava precisando, né? Então isso é interessante, essa interação com o internauta. O internauta, ele tem vários canais para falar com a gente, tanto pelas redes sociais, como pelo telefone, né, pelo WhatsApp hoje, que é uma ferramenta importantíssima no nosso trabalho. A gente utiliza muito o WhatsApp para repasse de informações, tanto para o repórter que está na rua, como para o internauta que está passando a informação para a gente, né? Então, a maior alegria que nós temos é saber que o nosso trabalho é reconhecido. Depois que eu saí da coordenação, que passei para a reportagem, eu tive a oportunidade de ganhar alguns prêmios. Então, eu venci o prêmio Braskem, em parceria com a Jamile, que é considerado o maior prêmio de jornalismo aqui. A gente teve a oportunidade de ficar em primeiro e em segundo lugar no prêmio de saúde e segurança no trabalho. Tive a oportunidade de vencer também o prêmio de jornalismo científico.
a gente venceu a categoria do bicentenário. Então isso é uma felicidade muito grande para a gente que está no portal, porque é um reconhecimento de que o nosso trabalho está indo pelo caminho certo, de que a gente está fazendo a coisa correta. Claro, o prêmio não é tudo, não significa que eu não tenha falhas enquanto jornalista, mas significa dizer que eu estou na direção certa. Esses profissionais envolvidos com a Gazeta Web, eles, além de estarem entre os melhores, eles têm a qualidade do jornalismo, né? Porque sabe, do compromisso com o outro. Uma pessoa que vai utilizar uma informação precisa que essa informação, além de ser rápida, instantânea, seja um conteúdo confiável, porque vai modificar naquele momento a vida de alguém de alguma forma. Então, isso aí é responsabilidade, isso aí é responsabilidade social. Se for uma decisão de um governador que viu na web, isso já aconteceu algumas vezes, ele viu essa notícia e teve a necessidade de movimentar a rede dele por causa daquela notícia. O judiciário que toma uma decisão com base naquela notícia, aí vira uma ferramenta. O legislativo que vai criar leis em função. Isso que eu estou falando está acontecendo e não é amanhã, é agora. Nós fazemos o portal de notícias, mas eu acho que acima de nós está o público, né? O público leitor que nos acompanha diariamente e a gente deve isso a eles, né? O nosso compromisso é com eles. À medida que a gente se compromete com cada profissional em uma atividade de cooperação, eu acho que o maior compromisso é com aquele que está em casa, na rua, no trabalho, na faculdade e busca a informação acessando o site, né? O portal de notícias que deve oferecer uma informação de qualidade, como vem oferecendo há 22 anos, com isenção, com credibilidade, com compromisso, com ousadia, porque o jornalista ele tem que ser ousado, né? Mas com um perfil de confiança que deve ser passado para o leitor. Porque a partir do momento em que não passamos certo grau de credibilidade, o leitor ele não volta, ele não retorna. E ele tem que retornar, a gente tem que matar o leão, né, como diz, diariamente, né, colocar o elefantezinho na casinha do cachorro. Na faculdade a gente aprende que um dos pilares da profissão é a imparcialidade. Mas que não existe imparcialidade. Né? Não existe porque você é um ser humano, né, antes de ser um profissional, e de qualquer maneira você se envolve. De alguma forma você se envolve com aquele contexto. Principalmente se você já vivenciou aquilo. Então, é humanamente e profissionalmente impossível você escrever um texto, né, pensar sobre aquele fato e transformar aquele fato em matéria sem ter um certo grau de envolvimento, sem ter um raciocínio mais humano, né, e menos técnico para aquela questão, para aquela situação. O papel da Gazeta Web hoje, além de informar o leitor, presta um grande serviço para a sociedade, porque é a partir do veículo que as pessoas que estão aqui ou fora do estado, ou até fora do país, elas conseguem ter informações que são do nosso cotidiano, mas que também tem repercussão fora daqui. Então acho que o compromisso social da Gazeta é importante. Eu acho que essa integração ela veio também para somar esse compromisso que a Gazeta tem, de passar para o leitor, para o internauta, um conteúdo diferenciado, um conteúdo de qualidade e que está aí sendo objeto de reconhecimento. Eu vivo jornalismo 24 horas por dia, não só como profissão, mas como também como cidadão consumindo conteúdo de qualidade. Seja para confrontar o que hoje nós vemos muito como fake news, confrontando, será isso aqui é da onde? Eu vou pesquisar. Como também me subsidiando de elementos que me coloquem como cidadão pensante, como eu preciso entender a notícia, como é que eu vejo a notícia, como é que eu posso pegar aquele conteúdo que está ali no site e transformar em conteúdo para que eu possa dizer, não, eu acho que é por aqui, que é por sair da minha bolha, porque hoje nós vivemos muito em bolha, né? Bolha de conteúdo, bolha de pensamento, e eu acho que esse conteúdo aprofundado que a Gazeta Web traz,
ela é fundamental nesse momento de bombas de conteúdo que a gente recebe. Tu não sei vai, é tudo conteúdo, é tudo, mas nem sempre condiz com a verdade. Então, nessa conjuntura toda, eu me espelhei no jornalismo, vim para cá, vim para a Gazeta. Estou há 5 anos e é por aqui, como jornalista, que eu quero ficar por um bom tempo. Porque a Gazeta Web, além de ser um instrumento da sociedade que atende o mundo, porque está ali, está disponível, né, uma rede universal. Além disso, ela é um instrumento de pesquisa para você que é estudante, um instrumento de comunicação para você que é estudante, para você que é pesquisador, é um instrumento a mais, e para você que quer saber como a sociedade se movimenta, é talvez uma ferramenta importantíssima. Hoje a gente tem trabalhado de forma integrada com os demais veículos, que são a TV Mar, a Rádio Gazeta, a Gazeta de Alagoas. Então, nesse processo de evolução da Gazeta Web, eu acho que chegamos num momento imprescindível, assim, um momento que já deveria ter acontecido, um momento que é o que visa, né, o futuro, que é a gente trabalhar de forma integrada. Eu acho que a fusão entre a Gazeta de Alagoas e a Gazeta Web, ela possibilitou um novo olhar sobre o webjornalismo aqui em Alagoas. Primeiro porque chegaram profissionais mais experientes para agregar conteúdo ao portal. Então, consequentemente, a visão sobre a notícia, sobre o fato, é uma visão diferente. Eles já carregam com eles a experiência de anos de impresso. Isso foi um ganho significativo. A chegada de repórteres fotográficos para a Gazeta Web trouxe também um ganho na qualidade do material produzido. Hoje em dia nós temos muito mais fotos do que antigamente, incorporamos vídeos, tanto com os fotógrafos quanto com a equipe de redes sociais. Nós conseguimos avançar nesse ponto das redes sociais. O nosso jornalismo, ele conseguiu avançar. Eu consigo enxergar muitas diferenças. Assim, o nosso sistema se tornou um sistema melhor, isso se deve à atuação da TI. O nosso jornalismo se transformou num jornalismo mais encorpado, e isso se deve não só ao progresso dos profissionais da web, como também à fusão com o pessoal do impresso. No ponto de vista das redes sociais, nós conseguimos avançar muito nos últimos tempos, com a chegada de uma equipe, pensando numa estratégia de fato para as redes sociais, para mobilizar o nosso público que está presente na internet. Então são muitos os avanços em diversas áreas ao longo desse período. A Gazeta hoje vive um momento de integração, que eu já percebi que ia acontecer em outros veículos, fora do estado. E até alguns veículos locais também já tentaram fazer esse sistema de integração de mídias. Eu acho que o jornalista hoje, principalmente porque a gente estuda na academia tudo, então o jornalista hoje deve sair da academia sabendo fazer tudo, ou pelo menos quase tudo. Se vier trabalhar na Gazeta hoje, vai encontrar uma realidade de integração de mídias, né? Então acho que é importante para o jornalista ter essa consciência. E enquanto estiver na academia, tentar não se especializar numa determinada área. Claro que vai ter alguma área que você vai gostar mais, mas você vai encontrar no mercado de trabalho uma realidade completamente diferente. É redação misturada, são funções que você não escolhe, então você tem que se adequar. Então eu acho que é muito importante para o jornalista hoje ter essa consciência de que a integração de mídias, né, ser multifacetário, saber se infiltrar em todas as áreas. Mas eu não gosto de TV, mas enfim, vai ter que gravar um vídeo, vai ter que fazer um áudio para a rádio, vai ter que fazer um texto para a web, vai ter que fazer uma foto. Assim, eu acho que hoje o jornalismo impõe isso para você. E a convergência, veja bem, isso é uma coisa que a gente já vem observando a nível do sul do país, né, a grande mídia, e que fatalmente isso, claro, isso uma hora ou outra ia chegar aqui nessa nossa região. É uma coisa importante, porque, veja bem, um conglomerado, como é o caso da organização do Melo, não tem sentido
haver disputa, eu vejo que não deveria nunca haver disputa entre as mídias da Organização Orlando Mello. Com a convergência, isso um, na verdade, vai complementando o outro. É como se fosse uma espécie de um casamento, né? Uma empresa vai subsidiando a outra. E é uma coisa assim que eu acho que só vem para enriquecer todo o material da organização, né? Lógico que essa convergência ela só tem sentido quando existe uma empresa de uma estrutura como a Organização Orlando Mello. É uma ferramenta fundamental ao processo da convergência de mídias com a Gazeta Web. Hoje, um alimenta o outro. A Gazeta, a Organização Arnon de Mello tem rádio, Gazeta AM e FM, tem TV Gazeta, tem TV Mar, Jornal Gazeta, Central Gazeta de Conteúdo, redes sociais. Hoje a mesma velocidade da Gazeta Web, esta mesma velocidade dos veículos, do pensar os veículos. É uma integração harmônica, como diria os poderes, cada um com suas peculiaridades, cada um com sua velocidade. Hoje contamos com a colaboração dos repórteres da Gazeta de Alagoas, dos repórteres fotográficos que trazem deixam o portal muito mais rico, né? Eles são expertos em fotografar, em fazer belas imagens, e hoje a gente conta com isso no portal, trazendo belíssimas fotos de coberturas jornalísticas que no início, né, lá para trás, a gente não tinha, porque não havia essa integração. Eu acho que quem ganha com isso é o leitor. O grande momento, o grande diferencial da Gazeta Web, eu acredito, é essa renovação constante, esse período de renovação de conteúdo. Além do trabalho diário de fazer conteúdo de qualidade, tem essa cobrança de sempre se inovar, sempre procurar fazer o novo, o diferente, sempre buscar o melhor para quem está do outro lado. A gente celebra primeiro o pioneirismo, né? Pelo fato da Gazeta ter sido o primeiro veículo de web jornalismo aqui do estado. Já é um fato a se comemorar. É um fato de que a Gazeta completa 22 anos e ela consegue se manter ainda no topo, né? No topo da preferência do internauta. Eu acho que a Gazeta Web tem um conteúdo diferenciado, a Gazeta Web tem um conteúdo aprofundado. A gente, embora no dia a dia tenha uma rotina muito acelerada, mas eu acho que a editoria na coordenação quer que o portal ele faça matérias especiais, porque o internauta merece um conteúdo de qualidade, né? Eu acho que a Gazeta Web ela tem muito o que comemorar. Primeiro pelos profissionais que tem, pelo reconhecimento que já teve em muitas premiações, por pessoas que passaram pela Gazeta Web e hoje estão brilhando fora daqui, né? Estão em outros estados, até fora do país. Então eu acho que daqui se formaram e se formam pessoas que estão preparadas para atuar em qualquer lugar. E é isso, a Gazeta Web é isso, é esse projeto permanente de se inovar, de se colocar como um jornalismo de qualidade, que não é só um site web, é um site crítico, um site analítico, que começa às 6 da manhã e não tem hora para acabar, de conteúdo, de geração de conteúdo, com profissionais que se dedicam dia e noite. A gente tem muitos exemplos na redação, enfim, colegas que trabalham. Eu acho que é o futuro do jornalismo, né? O web jornalismo. Já estamos vivendo, na verdade, o futuro. Eu acho que daqui para frente, a evolução que o jornalismo vai ter é dentro dessa área, na minha opinião. Então, hoje, a gente tem como chegar em mais lugares, com mais repórteres, né? Contando com a TV Mar, contando com a Rádio Gazeta, contando com a Gazeta de Alagoas. E eu acho que daqui para frente é só crescer mais. Vamos crescer. A gente já cresceu bastante, já somos adultos, já atingimos a maioridade. E eu acho que daqui para frente o futuro vai ser bom, melhor.